Primeiro, dar boas-vindas a vocês, dizer que registrar a presença aqui do conselheiro do Tribunal de Contas e aluno Sérgio Abudib, que sempre prestigia os eventos da casa, que envolvem a história. Então, dentro do contexto dos 190 anos, essa é mais uma ação que a casa desenvolve para não deixar que a história que a Assembleia foi protagonista se perca. O professor João Galberto ele não vai abordar somente a história do Poder Legislativo nessas aulas de hoje. Ele vai abordar a história política do Espírito Santo, os nossos precedentes históricos, toda a construção necessária para que a gente chegasse até 1834 e, de 1834, chegarmos até aqui. De maneira que o presidente Marcelo Santos sempre viu com muito bons olhos que a gente contasse a história, justamente pelo fato, está aqui a nossa secretária de Gestão de Pessoas, Amanda, apoiadora fiel dos projetos dos 190 anos. O presidente sempre quis que a gente cuidasse da história, João, para que as pessoas pudessem conhecer e, a partir dos exemplos do que aconteceu, entender como chegamos até aqui. Brevemente, o João, todos sabem, é o coordenador de conteúdo do projeto dos 190 anos. Ele é que dá a diretriz, dá os tons do caminho histórico e de produção do projeto dos 190 anos. É doutor pela Universidade de Sorbonne, de altos estudos da Universidade de Paris. Então, dispensa apresentações, foi secretário de Cultura, pesquisador, meu professor e amigo. Então, João, você é muito bem-vindo à Assembleia Legislativa. Você já faz parte do nosso métier de servidores, né? E espero que esteja contento aí o serviço que a Assembleia tem prestado aos 190 anos. Você que é o nosso coordenador de conteúdo, e passo para você para fazer suas considerações. Bom dia a todo mundo. Bom dia, especial, meus amigos que estão aqui, Marcelo, Sérgio. E eu gostaria, assim, de, primeiro, registrar o agradecimento ao Juliano e ao presidente Marcelo Santos pelo convite que me fizeram para participar do evento como um todo, 190 anos. Uma percepção que eu tenho, acho que quase todos têm, é que assim, a sociedade capixaba não dá a importância ao legislativo que ele tem. As pessoas comuns, as pessoas da maioria da população, a opinião pública, digamos, no tempo do Império de Dom Pedro II, fala da opinião nacional, né? Então, a opinião nacional, a opinião capixaba, não dá a esse espaço a importância que ele tem. As pessoas não compreendem que tudo o que aconteceu no Espírito Santo de positivo, que o Espírito Santo é um estado empreendedor, o Espírito Santo é um estado excepcional em relação ao resto da federação. Nós tivemos, mesmo na Primeira República, nós tivemos elites muito fortes, muito poderosas. Nós fomos o terceiro maior produtor de café do Brasil. Nós tivemos gente que se igualava aos grandes governantes mineiros, paulistas, brasileiros mesmo. É uma geração lá que vem de Jerônimo Monteiro, de Florentino Avido, de Muniz Freire, fizeram a diferença. Quer dizer, eu não quero contar só a história dos governantes, não. Estou só chamando a atenção para esses eventos. A Primeira República prestou um serviço à compreensão do nosso Estado, quando inventou uma história que os institutos de geográfica tem a ver com isso, uma história da Barreira Verde, que, de fato, eu creio nunca ter existido na dimensão que é dita. É porque o ouro foi descoberto em Minas Gerais a partir de 1710. Nós começamos aqui na metade do 16. Então, durante praticamente 200 anos, não tinha barreira, porque não tinha ouro em Minas, e nós vamos falar um pouquinho disso depois. Só quer dizer assim que estes elementos todos que fazem parte da nossa história são muito pouco conhecidos. Os capixabas não se conhecem, os capixabas não se estudam,
Os capixabas não se valorizam. E nós não temos sentimento de pertencimento que deveríamos ter. Então, a questão, daqui para frente, não é uma questão que dirigente nós teremos, mas é uma questão assim, que sociedade nós construiremos? Né? Como é que nós nos posicionaremos diante disso tudo? De tudo que tem por acontecer ainda. Eu acho que nós já tivemos demonstração de ter capital político em várias circunstâncias, lá nos anos 60, com Cristiano Dias Lopes, no começo do século XX, com o governo Paulo Artung, sabe, em várias oportunidades, nós demonstramos que quem transformou ou quem interviu na sociedade foi o conjunto da sociedade. Sociedade civil, empresários, dirigentes políticos, né? Então, isso tudo foi construído ao longo do tempo. E a Assembleia tem um papel importantíssimo nisso, né? Então, quando a gente... E aí nós estamos falando desde a Assembleia Provincial, né? Eu, antes de me dedicar um pouquinho mais a isso, tinha uma ideia de que as províncias eram muito frágeis, de que os presidentes da província podiam muito pouco. Mais ou menos isso, porque tem uma oposição grande às câmaras municipais, tem um poder regional que se constrói e que articula o que antigamente só as câmaras municipais articulavam. Muitas vezes a corte falava direto com a Câmara Municipal. A existência de um poder regional e expresso de forma clara nas assembleias provinciais foi um elemento que teve uma interlocução com tudo isso. Então, é uma história forte, densa, importante. Não é assim contar a história administrativa da Assembleia, é contar como esta casa expressou os interesses da sociedade. Evidentemente que com os limites do tempo. Lá atrás a representação era de um jeito, depois foi de outro. Vamos falar sobre isso passo a passo, né? Mas então, quando eu fui convidado para ajudar na organização conceitual e de conteúdo dos eventos que em seu conjunto fazem os 190 anos, eu faço isso na convicção que a gente tem que resgatar um lugar importante da Assembleia. E eu acho que esse lugar importante, neste momento, não tem o reconhecimento da opinião pública na dimensão que deveria ter. Então, vamos tentar organizar isso, né? Eu dividi essas nossas falas, assim, primeiro, o epicentro das coisas que eu tenho para dizer tem uma tese. A tese de que o coronel, o velho coronel republicano, aquele que está no começo da República, os grandes coronéis do nosso Estado, que eu já falei o nome, Muniz, Jerônimo, Florentino, Nestor, os coronéis municipais, também todos muito importantes. Essa gente é uma gente que eram os grandes proprietários de café e que são herdeiros de um Brasil que vem de longe, são herdeiros de um processo social muito centralizado, muito centralizador, mas também foram os portadores do progresso. Para mim, coronel é violência e progresso. Cada sistema capitalista inventou um personagem que fosse capaz de dar essa dimensão. No caso brasileiro, foi o coronel. E nós temos exemplos extraordinários na literatura que expressam isso. Se você pegar Jorge Amado, um coronel Mundinho Falcão, com o progresso que ele trouxe para a região ali de Ilhéus, né, no Porto de Ilhéus, no romance, quem leu se lembra, o Mundinho Falcão chega, ele começa a instituir, ele faz o restaurante onde trabalhava a Gabriela, ele compra os ônibus que fazem a linha para Itabuna, ele desembaraça a construção do porto, que era fundamental, ele cria a associação comercial, todos os elementos da modernidade dos anos 20 estão ali. Estão também no capitão Rodrigo Cambará, de O Tempo e o Vento, estão também
nos personagens reais, como aqui no Espírito Santo, esses três aqui são contemporâneos. Primeiras décadas do século XX, Jerônimo, Rodrigo Cambará e Mundim Falcão. Então, assim, eu acho que quem viu essa... O Jorge Amado foi, no século XX, o escritor mais importante do Brasil. E era o único escritor brasileiro, antes de Paulo Coelho, que vendia livros do mundo inteiro. Então, a importância social de Gabriela Cravo Canella, como a aceitação que o romance teve, expressa a relevância social que o romance teve, né? Bom, então eu quero dizer assim, este é o Coronel Republicano, para ficar fácil da gente visualizar. Mas o Coronel Republicano, ele surge com a República, né? Em 1870, o Partido Republicano está construído nessa década, faz um manifesto de Itu, né? Os clubes republicanos começam a aparecer, tem um pouco do positivismo por trás disso, do abolicionismo por trás disso, das ideias científicas por trás disso. É um grupo de elite, né? É um grupo de homens brancos, proprietários de terra, em sua maioria, mas são portadores de uma modernização conservadora muito intensa para a sociedade. Só você ter um personagem como Afonso Cláudio, que foi o primeiro presidente do Espírito Santo, que descreveu o episódio Queimado, que foi um episódio de massacre de escravizados na Serra. Por que um desembargador, um presidente do Estado, um republicano importante, se ocupou da vida daqueles negros que até então eram desprezados por todas as elites? Porque havia um sentimento importante nele, né? Então a gente tem que saudar um pouco esse sentimento. Para quem não conhece, tem um livro do Luiz Guilherme Santos Neves chamado O Templo e a Forca, que é um livro pequeno, fácil de ler, que é a descrição desse episódio queimado de forma ficcional, que é extraordinário. Conta toda a perversidade que havia naquilo, a expectativa de que Dom Pedro II fosse revogar a sentença que os condenou à morte, mas nada disso aconteceu. Então, assim, um dos envolvidos no episódio é o padre João Clímaco. Envolvidos no episódio não, é um dos proprietários de terra, é o padre João Clímaco, e foi o padre João Clímaco e as pessoas ligadas a eles que contaram. O Afonso Cláudio não é contemporâneo desse episódio, mas ele ouviu isso de pessoas presentes ali, e ele pôde descrever isso de uma forma muito forte. Então, é isso. Então, assim, mas por que os coronéis na República se transformaram nos principais atores da modernização conservadora do Brasil? Né? Então, eu quero falar um pouco sobre isso. O meu argumento é muito... Primeiro, assim, é um ponto de partida. Na minha opinião, os coronéis instituíram a política no Brasil. Eles são o que eu chamo da instituição imaginária central na política brasileira. Como os coronéis instituíram a política, antes não havia o que nós chamamos de política, hoje, né? Isso, lá nos tempos da colônia, a atividade política era expressa de uma forma muito distinta do que é hoje. Então, eu acho que a política, como nós entendemos, a formação dos partidos, a formação do jogo de interesses, a disputa nas assembleias, isso tudo é do universo do coronel. O coronel está pronto, ele é um personagem acabado no começo da República, mas ele já operava na política desde a época do Império. Então, por quê? Aí vamos pegar um pouquinho como é que isso se passou no Espírito Santo, mas vamos pensar um pouco quais são as grandes marcas da sociedade brasileira que permitiram a construção desse personagem, que contribuíram para a construção desse personagem e que fizeram com que as heranças do coronel ainda sejam muito fortes na sociedade até hoje. Eu acredito que a maioria dos partidos políticos ainda se organiza
A gente não pode confundir coronelismo, ponto, puro e acabado, com os restos do coronelismo. Os restos do coronelismo são fisiologismo, são nepotismo, né? São o que alguns chamam do filhotismo, né? Aquela coisa que está aí presente no mundo que nos cerca, né? O controle partidário também ainda é feito muito nesses modos. O clientelismo é muito forte. Nas eleições municipais a gente sabe como é que isso funciona, né? Então, estes traços, nepotismo, clientelismo, eles eram assim. Quando o Nestor Gomes assumiu o governo do Estado em 1920, o secretariado todo era feito de filhos, irmãos, noras, todo mundo importante era da família dele. Foi um escândalo. Ele perdeu um pouco o controle, porque até ele passou do ponto. Mas, assim, Jerônimo, presidente do Estado, era irmão de Dom Fernando, bispo do Espírito Santo. Irmão de José, presidente da Assembleia. Então, era o presidente do Estado, o presidente da Assembleia e o bispo. Isso é a maior oligarquia que o Espírito Santo já montou com a família Monteiro. E o Jerônimo foi presidente do Estado em 8, criou o Partido Republicano Espírito Santense, que dominou a política do Estado até os anos 30. Depois ele perdeu o controle do Partido Republicano Espírito Santense para o seu irmão Bernardino, e aí ele, então, quem comanda a máquina partidária vai ser Bernardino. Depois há uma crise grande, vem o Florentino, que era cunhado dos dois, casado com a irmã mais nova deles, a Henriqueta, e finalmente o Bernardino fica até o Aristeu, do processo Bernardino. Aí quando chega no final, que vem a Revolução de 30, em São Paulo tinha as elites industriais modernizantes, o Espírito Santo não tinha. O Vargas ele fez assim, ele fez acordo com os coronéis que estavam desalojados do poder. No caso aqui era Jerônimo. Jerônimo volta, então, seu sobrinho Carl Lindenberg é secretário de Agricultura do governo do Blay, e eles só não fazem o presidente do Estado, o interventor, porque brigaram muito, teve muita confusão, e aí o Blay foi ficando um habilidoso militar também, ficou até 43. Mas, então, assim, é muito tempo, é muita história, é muito enraizamento e é muito representação do que o Brasil é. Bom, por que eu acho isso? Acho que a história brasileira, de uma forma... Eu me organizo muito pela leitura de um livro do Raimundo Faoro chamado Os Donos do Poder. O Faoro cria um personagem que ele chamou dos potentados rurais. Os potentados rurais são um produto da história brasileira. É o potentado rural que dá origem ao coronel. É um antecedente do coronel e do coronelismo, é a forma que um potentado rural se transforma num senhor total, né? Porque a sociedade brasileira tem, na minha opinião, 3 marcas fundamentais na sua origem. A primeira é o cristianismo, né? Nós somos produtos... Obrigado, estou suando para caramba mesmo. Nós somos produtos de uma expansão do cristianismo, derivada daquela mentalidade que veio das cruzadas, né? Quando o Brasil foi descoberto, as caravelas eram coordenadas, eram comandadas por Pedro Álvares Cabral, que não era um navegador, até onde eu sei, era um cavaleiro da Ordem de Cristo. O que era a Ordem de Cristo? A Ordem de Cristo era os restos dos templários que permaneceram em Portugal. Quando, o Juliano entende disso mais do que eu, mas quando os cristãos visitavam o túmulo de Cristo em Jerusalém, eram muito ameaçados em suas viagens, em suas peregrinações, pela presença dessa disputa com o mundo islâmico que está presente no mundo até hoje. Então, essa confusão, digamos assim, começa porque as origens de ambas as religiões estão no mesmo lugar. E ambas as religiões fazem
peregrinações, constroem templos. Isso gerou uma disputa longa, que até onde eu sei, assim, e não é muito o que eu sei, tem gente aqui que sabe mais do que eu, é a origem um pouco das cruzadas, pelo menos a origem da narrativa das cruzadas. A gente sabe que por trás disso tinha o controle do comércio no Mediterrâneo, tinha outros interesses. Mas os templários, eles foram criados, estou certo, para proteger os que viajavam, né? O nome da ordem é bonito, é Ordem dos Pobres Cavaleiros. Como é o nome, você lembra? É um nome bonito, é a Ordem dos Pobres Cavaleiros. O templo, é porque tinha o templo de Salomão, que era importante lá, né? E os templários, eu acho que organizavam-se em torno do templo de Salomão, tinha um papel simbólico importante. E, na verdade, esses templários, então, eles acumularam muito poder. Tem muitas coisas que se divulgam, que a gente não tem como provar, nem como desconstruir, mas que os que foram para a Suíça, quando eles foram eliminados, criaram um sistema bancário, porque eles eram realmente gente que tinha muito dinheiro, que sabia lidar com dinheiro. Os templários começaram logo depois do ano 1000 e 300 e poucos anos depois, eles eram uma organização poderosíssima. Foi quando o rei da França resolveu acabar com aquele negócio. Aí a Inquisição começa um pouco ali, os métodos inquisitoriais, né? Os dois mais importantes foram queimados ali em Paris. Muitos foram torturados. Eles instituíram a tortura como método de confissão. Não sei se instituíram, mas pelo menos assim, do ponto de vista de que a história registra, foi um momento muito importante, né, da Inquisição. Os templários foram desfeitos, acabou, o rei da França tomou o dinheiro todo para ele, mas Portugal manteve. E Portugal estava começando a sua trajetória. Esse é um mito muito forte na sociedade brasileira, muito equivocado, que o Brasil foi descoberto por um povo burro, atrasado. Isso é uma tolice, assim. Isso é produto da disputa de brasileiros e portugueses pelo controle do reino no século XIX. De verdade, os portugueses eram espanhóis, a Península Ibérica, porque no momento em que o comércio do Mediterrâneo estava controlado por italianos e que aqui a porta do Atlântico era Portugal, e Portugal, em função da ordem de Cristo, articulou recursos e articulou saberes que possibilitaram as navegações. A ordem de Cristo está na origem, está lá no ninho que chocou as navegações. Há uma coisa que eu não sei se existe ou não se existe, é a tal escola de Sagres. Alguns falam que existe. Eu, quando estudava lá no Fundamental, eu aprendi essa coisa da escola de Sagres. Pois eu aprendi que isso nunca existiu. Mas, de toda forma, tendo existido ou não tem muita importância. O fato estrutural é que os portugueses adquiriram um saber náutico extraordinário. Isso vai dar a construção daquelas velas, a construção desses navios que eram as caravelas, que eram moderníssimas para a época deles, né? A capacidade de contratar as pessoas. No final das contas, quando as navegações começaram, era o controle do Mediterrâneo. Os italianos já controlavam aquilo. Eu já vi historiador dizer, acho que o Caldeira diz isso, que os banqueiros italianos estavam por trás do financiamento das expedições portuguesas. O fato concreto é assim, 2 elementos me parecem fundamentais para a gente explicar a expansão do Império Lusitano, e ambos estão ligados à questão religiosa. A Ordem de Cristo, que estava porque a Ordem de Cristo é uma ordem de fidalgos também. É uma forma também que a nobreza portuguesa era uma circulação de pessoas, da nobreza da propriedade de terra, as mercês, né, e a nomeação, digamos assim, se outro nome tenha, dessas pessoas importantes, desses fidalgos para serem os cavaleiros da Ordem de Cristo. Se não houvesse a Ordem de Cristo, não haveriam as navegações, a capitalização e, sobretudo,
o fato de ser uma ordem secreta assim, mas que conseguia guardar segredos. Porque nesta época, quem vivia ali em torno da Península Ibérica mandava emissários lá para saber o que Portugal estava fazendo, o que a Espanha estava fazendo, para comprar as inovações tecnológicas, a bússola, sei lá o quê. E nada disso vazou, porque a Ordem de Cristo fechava os conhecimentos, eram como aquelas ordens medievais. Como é que a gente chama essas ordens secretas medievais? Essas ordens que guardavam segredos, como os Rosa Cruz, como chama? Eu esqueci o nome genérico assim, mas são ordens que são religiosas, de um lado, mas são também portadoras dos segredos da sociedade, né? Enfim, e uma outra instituição importantíssima que é a Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus, criada nessa mesma época, são instituições contemporâneas. Elas surgem porque o momento histórico propiciou esse surgimento. Mas a Companhia de Jesus, que foi criada em Paris, mas foi também trazida a sua importância pelo Reino de Avis, por Portugal. E quando os jesuítas começaram, foi a primeira, eu acho, a primeira instituição religiosa não monasterial, porque na Idade Média eram monastérios. A Ordem de Cristo não foi feita para viver em monastérios. A Ordem de Cristo não, a Companhia de Jesus. Os jesuítas eram padres que circulavam, que andavam, que produziam riqueza, e eles foram fundamentais na construção da religião no Brasil e da prosperidade no Brasil. Então, assim, eu acho que a Ordem de Cristo está por trás dos movimentos que inspiram e que possibilitam o surgimento das navegações, a descoberta, como os portugueses chamam, do Novo Mundo, mas quem opera o dia a dia, quem se transforma nos grandes agentes portugueses são os jesuítas. Aqui, no Espírito Santo, tem essa tese de que nós aqui não tivemos progresso nos tempos coloniais. Acho que ela esbarra com a verdade já no século XVI. As maiores fazendas do litoral brasileiro estavam no Espírito Santo. A fazenda jesuítica de Muribeca, que é hoje o município de Presidente Kennedy, a fazenda de Araçatiba, aqui entre Clariviana e Vila Velha. Tinha também aqui na Serra, uma fazenda importante ali que deu origem àquele aldeamento ali de Nova Almeida, que hoje tem um museu. A igreja de São João Batista, que fica em Carapina. Carapina era uma fazenda importante, porque a lógica jesuítica é fazer um colégio, e aí fizemos o colégio, que é hoje o Palácio Anchieta, que é a edificação importante, mais antiga do Espírito Santo. Embora o Jerônimo tivesse feito uma intervenção neoclássica, né, desconfigurou a construção jesuítica, né, mas de toda forma está lá o palácio, o Colégio São Tiago, que era a origem ali junto com o seminário, com a escola. As duas torres foram destruídas, uma por Jerônimo, a mais à direita, assim, quando ele fez a reforma, e outra por Nestor, 10, 12 anos depois, quando ele fez uma outra intervenção. Porque depois o Nestor interviu, depois o Blay também interviu, e essa configuração do palácio aí foi tomando um aspecto. Um arquiteto francês, que é o mesmo que projetou o antigo Congresso Legislativo, que hoje é o Palácio da Cultura Sônia Cabral, a Assembleia Antiga. Aquilo foi projetado pelo mesmo, que ali tem uma outra coisa também bem brasileira, porque o Dom Fernando vendeu para Jerônimo Monteiro aquele terreno e destruiu uma igreja de 1625, que era a Igreja da Misericórdia, para fazer o Palácio Legislativo, para ficar em frente ao Palácio Anchieta. Mas, enfim, que nem chamava o Palácio Anchieta, né? Acho que o Palácio Anchieta é uma denominação mais recente. Acho que é do Blay, não é da época que o Jerônimo era o Palácio do Governo. Mas, enfim, então,
os jesuítas aqui no Espírito Santo, para manter o colégio, você tinha que ter muitas fazendas. Então, as fazendas foram criadas para manterem, para produzirem alimentos para as pessoas que estudavam, ensinavam ali. Só que essas fazendas prosperaram, porque os jesuítas eram muito duros. Quem ia trabalhar, os indígenas que iam trabalhar nesse aldeamento, trabalhavam 16 horas por dia. E os jesuítas achavam que o trabalho árduo era uma punição, era um caminho para você alcançar o reino dos céus. Então, esse trabalho era infernal mesmo. Eles tocavam isso com mão de ferro. E as fazendas prosperaram. Muribeca, acho que chegou a ter 2.000 cabeças de gado. Muribeca era uma fazenda de pescados também, abatiam-se baleias, pecavam peixes, salgavam peixes. Tiveram muitos escravizados indígenas, muitos escravizados africanos também. Araçatiba também foi uma fazenda muito importante. Essas duas eram as duas maiores fazendas do litoral brasileiro. Os jesuítas, então, eles deram essa construção econômica também. Então, o Império Lusitano, a minha compreensão, é que o Império Lusitano ele só foi tão grande, tão importante, porque ele foi fortemente ancorado na questão do cristianismo. E é óbvio que os portugueses vieram para cá para enriquecerem. Ninguém fazia uma travessia. As travessias numa caravela eram um pedaço do inferno. Eram, sei lá, quase 2 meses. Você vê que quando Pedro Álvares Cabral saiu de Lisboa, eram 13 embarcações. Já perdeu uma logo na saída. Quando eles chegaram à Índia, eram 6. Acho que 7 chegaram 7, 6 embarcações, perderam. Mas, assim, a grosso modo, metade das embarcações perderam na viagem. Então, entrar numa nave, numa caravela dessa, era entregar-se para o inesperado, né? Então, na verdade, as pessoas vinham para cá, não vinham para viver igual eu vim em Portugal. Para viver igual a Portugal, eu ficava lá. Vinha aqui porque eles acreditavam que aqui no Vale do Rio Doce, onde é hoje o governador Valadares, tinha uma fazenda de esmeraldas. Eles andaram atrás dessa fazenda de esmeraldas séculos. E para chegar lá, se achasse uma tribo indígena no caminho, botava para rachar na costa dos indígenas. E tome borrachada, e tome maltrato, e tome, enfim. E aí, então, assim, é muito importante que a gente compreender que, ok, os portugueses vieram em busca de riqueza, mas também vieram em busca da propagação da fé cristã. Isso não tem dúvida. Eles vieram evangelizar. Isso era uma ideia medieval, eram os ímpios, era o mesmo espírito das cruzadas. Eram os ímpios, eram os impuros, e eles só seriam salvos pela aceitação da fé cristã, né? Então, assim, acho que são os 3 elementos que constroem as origens do Brasil. É esse fato de nós termos uma expansão cristã para o chamado Novo Mundo, possibilitado materialmente, simbolicamente, nos jogos de poder, pela força do cristianismo em Portugal. Essa é uma coisa. Pela força do cristianismo na mentalidade portuguesa. Porque quando o cara chegava aqui e matava um índio que não queria ser cristão, ele não achava que ele estava errado. Era assim que o mundo era, né? Então, ok, isso é uma coisa importante, o cristianismo não é de graça que os cristãos sempre foram muito fortes. Aqui no Espírito Santo estavam na base do integralismo e hoje estão na base dos evangélicos e estão na base dos movimentos mais importantes que a sociedade brasileira tem hoje, como o fenômeno Pablo Marçal não se explica distante disso. Então, eu quero dizer assim, essa coisa do cristianismo está muito enraizada no que nós somos, na profundidade do que nós somos. Assim como o trabalho que os jesuítas fizeram possibilitaram a prosperidade do mundo colonial, do que nós podemos chamar de prosperidade, né? E tem uma coisa que é importante, a mudança
a que vai permitir depois a nossa independência, eu acho que ela se dá fundamentalmente na época de Marquês de Pombal. Porque quando Pombal expulsa os jesuítas e quando Pombal transforma os aldeamentos jesuíticos em vilas, quando ele que transforma, permite que os aldeados, que agora os brasileiros, produto dessa miscigenação já de mais de 200 anos aqui, 250 anos, sei lá, isso vai construir, então, o poder econômico distante do poder religioso. Aqui no Espírito Santo, essas fazendas foram vendidas, foram leiloadas, né? Os bens foram todos sequestrados, né? O Império Português se apropriou dessa fortuna jesuítica com força. E não era pouco dinheiro, não. E não era pouca propriedade, não. Eram quase, no nosso estado, era quase tudo de produtivo que havia com mais força e densidade. Eu acho que aí começa a construção, se aprofunda a construção do nosso poder civil, assim, dos potentados rurais, né? Porque o que era uma fazenda produtora, por exemplo, de cana-de-açúcar ou de outro produto no Brasil do período colonial? A corte estava muito distante. Os homens bons, os fidalgos, os filhos de algo, eram os representantes nas câmaras municipais. É muito importante o papel das câmaras municipais no Brasil. As câmaras fazem eleições desde a metade do século XVI. O professor Stilac tem um livro escrito sobre a Câmara Municipal de Vitória, tem muita coisa escrita sobre a Câmara Municipal de São Paulo. Essas câmaras municipais criaram aquilo que se chama da nobreza da terra. Por quê? Não era pouco ser vereador. Ser vereador era uma coisa da maior importância, porque a Câmara Municipal, muitas vezes, como não havia poder regional, o reino falava direto com a Câmara. A Câmara declarava guerra aos indígenas, eram chamadas de repúblicas, né? A República do Rio de Janeiro, a República do Espírito Santo. Por quê? Porque ali reunia aqueles homens importantes que tomavam decisões muito estratégicas. Então, a Câmara Municipal é um lugar que também é um ninho, organiza e articula a história do poder no Brasil. E só podia votar. Essas câmaras municipais tinham poucas pessoas, 3, 4, 5 pessoas. Elegiam entre eles faziam todos os papéis. Era o executivo, o legislativo e o judiciário. O poder eram as câmaras municipais. Podiam muito no Brasil. E essas eleições, elas provocavam uma acomodação nas elites dirigentes, né? Então, nas câmaras municipais, esse poder foi sendo herdado e construído, né? E os proprietários de terra que estavam representados ali. A terra, você tinha uma fazenda, imagina o cara tinha uma fazenda aqui no município de Viana, naquela época, né? Ele tinha lá 200 escravizados, com poder de vida ou morte sobre os escravizados. Com chicote na mão, ele fazia o que queria. Ele levava para morar debaixo do teto dele a mulher que ele queria. E era muito comum, quando esse potentado rural, para falar nessa expressão, ele envelhecendo, ele ia trazendo as jovens escravizadas mais bonitas para debaixo do teto. As famílias, as casas no Brasil Colônia eram multifamiliares. Viviam ali 3, 4 famílias. As mulheres não tinham poder algum, não tinham expressão, não tinham como se rebelar. Não tinha dizer, agora eu vou voltar para a casa do meu pai, não havia isso naquela época, ela tinha que se submeter. O papel da mulher era mãe, né, esposa e filha. E aí era uma submissão ao pai, ao marido e depois aos filhos. Não tinha um espaço de expressão do mundo feminino, né? É por isso que a sociedade moderna, a sociedade contemporânea, ela abre espaços para quem? Para os que sofreram mais por causa de sua cor, por causa de seu gênero, que são mulheres, né, a questão racial, são as questões que permeiam as disputas da nossa sociedade. Porque o mundo,
até a nossa época, até o início do século XX, metade do século XX, estava formado por esses elementos aqui. O potentado rural, então, que para mim é a origem dos coronéis, o potentado rural, então, ele ficava lá nas suas propriedades, imagina uma propriedade aqui no interior do Espírito Santo, com 200 escravizados, com 100 escravizados. Ele era o senhor daquele lugar em todos os sentidos. Era o senhor de seus filhos, era o senhor de suas mulheres, era o senhor de seus escravizados, era o senhor de seus agregados. Então, nós construímos um personagem muito forte. A história brasileira é a história da construção de um poder muito centralizado, né? E Portugal estava muito à vontade com esse processo, né? Então, assim, eu chamo de coronel. Eu vou ver se nos próximos 5 ou 10 minutos eu termino assim, o que eu tenho para dizer para a gente conversar. Fala, querido. Não. Tá certo. Eu olhei aqui, mas nem precisa, só olhar ali. Obrigado, Marcelo. Mas, então, você termina assim, 11h40. Aí, o que me parece importante é que os nossos potentados rurais, produtos desse processo histórico longo, vamos pensar assim, o século XVIII, né? Essa época que o Brasil vai se construindo para se transformar em país independente. Essa época que nós temos elites, que nós temos recursos econômicos, né? O Pombal faz um corte importante com o mundo jesuítico e transforma esse patrimônio, esses ativos que eram da igreja, em ativos que agora desses grandes senhores de terra, né? Fortalece essa construção longa, mas a história política brasileira, vamos pensar, assim, só para fazer um paralelo, a história política dos Estados Unidos da América. Lá, enquanto no Sul, o sistema era muito parecido com o Brasil. Os jesuítas tiveram aqui, no seu período final, em Itabiri, uma plantation, como as plantations do sul dos Estados Unidos, com cana-de-açúcar, inclusive, e com métodos de trabalho muito parecidos. Então, assim, eles enriqueceram, eles foram se descolando um pouco daquela missão inicial e se transformando em senhores poderosos. Se alguém já leu aqui Marcelo deve conhecer aquele episódio de Eritiba, da revolta dos escravizados. É dizer, ali a revolta se dá, o episódio que marca, porque o padre estava de olho lá na mulher do indígena, teve uma cena forte de ciúme, foi o que... É claro que a guerra não foi por causa de ciúme, né? É muita coisa aí dentro, mas o episódio que faz explodir a revolta é um episódio que mostra como é que a vida se dava naquele tempo. Os jesuítas estavam colocados com meios de poder. Já não eram mais os Zé de Anchieta, já não eram mais aqueles que chegaram aqui no século XVI. Quando desconstrói esse poder e essas terras passam para o controle, então, dos proprietários, dos homens ricos, dos homens bons, dos vereadores, eu acho que organiza e articula bem isso. Mas a nossa história política não gerou o coronel republicano por acaso, né? Ela gerou porque essas sementes históricas estavam todas prontas para produzir um tipo. O que eu acho que o coronel vai fazer, e eu quero falar disso um pouquinho mais amanhã, é uma passagem entre o Brasil colonial e uma sociedade mais moderna. É a passagem que o Brasil pôde fazer no final do século XIX. O que a Primeira República fez não é pouco, ela avançou, é aí que as assembleias surgem, né? As assembleias surgem quando esse poder econômico vai se construindo como um poder político, né? Quando, além de eleger as câmaras municipais, esses homens, esses potentados rurais passam também... Porque nas províncias, o presidente da província era nomeado pelo presidente da República. Eles não tinham poder de fato. Os presidentes daqui do Estado ficavam um ano e meio. As pessoas eram presidente de 2 ou 3 províncias. Na verdade, era uma carreira em relação à corte.
nomeava um jovem promissor, lá, filho das elites, um barão, qualquer coisa assim, nomeava para uma província como o Espírito Santo, ele saía bem, 1 ano e meio depois ele ia para o Maranhão, depois ele ia para a Bahia, depois ele virava deputado e virava desembargador. Era a carreira que se fazia nas cortes. Então, a presença das províncias não expressava poder local. O poder local estava expresso nas assembleias provinciais. Era aqui que se representava essa articulação de interesses. É claro que não é como é hoje. É claro que é outro momento. Mas a gente não pode deixar de levar em conta que os conflitos tinham uma capacidade de mediação, tinham um lugar dos conflitos se expressarem, que não fosse dar um tiro na cara do outro, dentro das assembleias legislativas, das assembleias legislativas provinciais. Então, num país que tem uma história e uma trajetória tão centralizadora, tão autoritária, porque o Brasil se construiu desde sempre como um país autoritário. Não é simples desconstruir esse autoritarismo que está no germe da nossa sociedade. Nós somos uma sociedade criada para ser autoritária. Por gravidade, é isso. E os brasileiros, ainda hoje, no século XXI, atendem aos apelos do autoritarismo com muita facilidade. Então, é porque isso é uma construção da nossa história, né? Quando a sociedade, aí vem o positivismo, o cientificismo, o evolucionismo, todas essas disciplinas, o marxismo, todas essas disciplinas que alimentam o século XIX, a segunda metade do século XIX, sobretudo, e o Brasil, as elites aqui foram muito positivistas, muito. Eu acho que a sociedade do mundo onde o positivismo é mais importante é no Brasil. Se for discutir positivismo com um sociólogo americano, é capaz de nem saber do que se trata. Na França é a sua origem, mas o país do mundo, o positivismo, foi para a ação política que foi o Brasil. Em nenhum outro país ele é tão importante quanto ele é aqui. Ordem e progresso. O quê? Ordem e progresso. É isso, está lá na bandeira. Então, o positivismo é muito importante no Brasil, é muito forte, né? Porque ele expressa também, quando a maçonaria chega aqui, no século XIX, aquele que produziu a República, ele, ao mesmo tempo, manteve inalterada a estrutura dos latifúndios, que nunca foi enfrentada no Brasil, nunca fizemos uma reforma agrária como o Chile fez, como outros países latino-americanos fizeram, e ao mesmo nunca fizemos as chamadas reformas de base que o João Goulart queria, o Chile fez. Mas, de toda forma, o que a gente tem é a construção deste poder. O potentado rural e depois o coronel, eles são agentes da modernização, mas dentro dos limites e dos contornos possíveis em sua construção histórica. Os agentes do poder no Brasil, eles são agentes da modernização nos limites da sua história, né? A gente tem que entender muito isso, porque o tempo todo, nós, assim, eu ia fazer uma comparação, vou fazer para terminar, quando todo mundo conhece essa história, mas só para lembrar, quando veio a guerra religiosa na Inglaterra, que os calvinistas, que os reformados vieram para os Estados Unidos construir no norte uma sociedade que varresse a aristocracia, que depois entrou em luta, no que a gente chamou aqui de Guerra da Secessão, que é um nome francês, na verdade, ninguém nos Estados Unidos chama de Guerra da Secessão, né? Mas quando eles vieram para a América, os que fizeram essa revolução dentro... Porque a religião era tudo. Quando você fala em reforma, você não está falando de instituição religiosa, você está falando de um olhar sobre a sociedade. Você está falando no fim da aristocracia, você está falando no fim do sangue azul, você estava falando no fim dessa coisa que existia em Portugal até o século XIX. O juiz não julgava o que era justo, o juiz julgava o que mantinha a ordem.
Antes de julgar, o juiz tinha que saber quem era a pessoa. Ele tinha que julgar pelos filhos de algo, pelos poderosos. Essa era a justiça que também nós conversamos aqui. Então, assim, desconstruir tudo isso é uma missão absurda. Nós, brasileiros, costumamos nos desvalorizar muito, né? E achar que a gente cede com muita facilidade ao discurso populista. Não, gente, isso tudo é de um peso extraordinário. Então, assim, a política começa aí. Esse é o primeiro ponto, né, que eu queria assim, que a gente levasse em conta, para a gente fazer os raciocínios amanhã, da Primeira República, depois do projeto de desenvolvimento, que Solange conhece bem aqui no Estado, que é o projeto Cristiano, de Arthur e de Elcio, basicamente esses três atores que conduziram o processo das elites, que produziu o Espírito Santo Industrial, né, que é a nossa terceira fala da quinta-feira. Então, assim, tudo isso está dentro de um mesmo imaginário, como eu chamo. Seja o potentado rural, seja o coronel, seja o nosso projeto industrial, ele respeita os mesmos traçados, digamos assim, né? É preciso compreender esse processo, é preciso entender as suas raízes, né? Então, assim, nós tivemos momentos de ruptura muito fortes nesse processo, sobretudo na segunda metade do século XX, com o processo industrial, com o processo de metropolização da região metropolitana, mas alguns elementos permaneceram muito fortes, como o nosso processo de urbanização, feito de forma muito apressada e improvisada, que gerou esse universo hoje, mais de 1 milhão de habitantes, que gira em torno da classe média da região metropolitana, gerando um monte de questões, né? Então é isso. Eu queria agora deixar vocês falarem. Eu só peço para... Eu podia pegar um microfone, porque para todo mundo poder ouvir. Vai lá. Fala o nome só quando for falar, porque se eu não conhecer, eu poder tratar pelo nome. Bom dia, meu nome é Dermival. Sou consultor de empresas, mas eu tenho, digamos, um coração de historiador, né? Da história. Mas é o seguinte, o coronel de patente comprada não é, digamos assim, um sucessor do barão, que também comprava o título de barão? Deixa eu falar, para a gente falar de coronel. Peraí, tem uma outra coisa também. Em contraponto, existia também o bispo no Império, que era o ouvidor do imperador. Vai falar com o bispo, até hoje tem essa expressão, né? Então tinha um bispo que era o ouvidor o bispo que era o ouvidor do imperador. Sobre os coronéis, é uma coisa que eu devia ter falado. Quando o Império chegou, quando foi proclamado, quando veio a independência, na verdade, aquele grito lá do Ipiranga de Pedro II foi mais um gestual teatral do que um ato político. De fato, quem construiu a nossa independência foi o Zé Bonifácio e a dona Leopoldina, né? Quem fez todo o arco. Quando Dom Pedro I disse que nós teríamos que nos levar de Portugal, já havia funcionando a embaixada brasileira na Argentina, na Inglaterra. Ninguém faz uma nação assim, né? Então, o Bonifácio é um gênio. O Zé Bonifácio, ele foi jovem, com 18 anos, para Portugal, e ele fez uma formação e já veio para o Brasil com mais de 50 anos de volta. Maduro. Ele acompanhou a Revolução Francesa lá na França. Ele conheceu os iluministas lá. Ele acompanhou a Revolução Inglesa lá. A tese de conclusão de curso dele é um tratado sobre as baleias, que na época estudava junto com física. Ele é um cara muito qualificado. Quando ele volta, por isso que ele virou o tutor de Pedro II. Né? Ele era inimigo de Pedro I, mas era tutor de Pedro II, um homem muito importante para entender como é que isso se deu no Brasil.
Quando a independência vem, nós não tínhamos exército. O exército era fiel a Portugal. Em 1831, o regente Feijó cria a Guarda Nacional. A Guarda Nacional era muito importante, era a milícia cidadã, era a que organizou a segurança nos primeiros anos do Império. Mas o Exército foi se profissionalizando, foi crescendo. Com a Guerra do Paraguai, o Exército se transforma na Força Brasileira. Né? Depois da guerra, quando o resultado foi positivo. E aí o que ocorre? A Guarda Nacional passa a ser uma força mais, gradativamente, mais simbólica do que real. Até que em 1922 ela é extinta. Mas no começo da República, a Guarda Nacional não tinha mais função de segurança, mas o presidente nomeava os coronéis. Então, o coronel da Guarda Nacional era um coronel. Isso, eram os homens ricos, eram os grandes proprietários de terra, eram os poderosos locais, mas não tinham soldados sob sua direção. O nome coronel, então, advém do simbolismo do coronel da Guarda Nacional, que eram os coronéis, que eram os fazendeiros, os comerciantes ricos, e também advém de pouco depois. O Vitor Nunes Leal, no Coronelismo de Charivoto, ele diz: o homem pobre chamava de coronel a todo homem importante. Então, quando a gente fala de coronelismo, nós não estamos falando de coronel do Exército, nem estamos falando em coronel que comanda a arma. Nós estamos falando, primeiro, no simbolismo da nomeação pelo presidente da República e depois na própria expressão do povo. Né? Até no interior, até algumas décadas atrás, ainda tinha os coronéis. Hoje tem menos, né? Só se tem. Era o título de nobreza da República. Tem dois títulos que a República deu. Primeiro, o título de doutor, que quando acabou Barão e essas coisas todas, eu acho que... quem é que representa isso bem na literatura? Os Brausundungas, Lima Barreto, né? Ele fala muito isso, que ele era muito crítico da Primeira República, né? Então, ele fala isso. Não tem mais conde, não tem mais barão, não tem mais, agora tem doutor. Aí, só podia fazer o curso de Direito e Medicina e Engenharia, que eram os cursos que havia, os mesmos que o poder, das elites de sempre. Então, esse negócio de doutor no Brasil é título de nobreza. E é uma coisa que eu acho que engraçado que aconteceu no Brasil. Serginho, que é mais novo que eu, se lembra disso? Nos anos 70 no Brasil, 80, teve um grande movimento contra o que eles chamavam, era a questão dos médicos e dos paramédicos. Aqueles que ficavam em todo, era o poder como é que chama? Do jaleco. Tinha um movimento grande, tinha até um nome, sim, era um movimento político forte, precisa acabar com essa coisa a máfia de branco, essas coisas, eram nomes assim. Aí o que aconteceu? Os médicos deixaram de ser importantes? Não. O doutor virou fisioterapeuta, virou psicólogo. Então, ao invés de você desconstruir uma centralização, você botou mais gente ali dentro. Este mecanismo de democratização da expressão de poder no Brasil é muito típico nosso. A gente mais facilmente bota mais gente na panela do que, eventualmente, desconstrói esses nichos centralizados de poder. Mas, assim, a questão, então, do coronel é mais de simbolismo. Isso que você falou da questão dos livros, eu não conheço, não. Eu não conheço, não. Por causa do padroado, porque, na verdade... Na primeira fase do Segundo Império, que no Segundo Império já tinha. Não, não, porque o que o Juliano lembrou aqui do padroado é porque, assim, a Igreja Católica era tão forte que no Brasil, e tão enraizada nos mecanismos de poder, que na sociedade portuguesa, no Império Português, e depois no Império Brasileiro, o Papa não mandava nos padres, os padres eram funcionários públicos. Mesmo uma encíclica papal, ela só entrava em vigor quando era aprovada pelo imperador. Então,
quando veio a República, um dos elementos mais importantes da República foi essa coisa do poder civil, registro de nascimento, tanto é que historiador, quando quer saber, tudo que vem depois da República é fácil você levantar, está nos cartórios. Tudo que é do Império, muita coisa se perdeu, porque muita coisa se perdeu, eram livros da igreja e essas coisas. A certidão de nascimento, na época do Império, era o atestado de batismo. É isso. Não tinha poder civil, nem tinha casamento, nem tinha atestado de óbito, não tinha cemitério, enterravam na igreja. Então, o negócio aqui era tão importante a relação da igreja com a religião, a igreja e o poder no Brasil, que durante todo o Império, seja português, seja dos próprios brasileiros, o imperador era o gestor das questões religiosas. O regime chamava padroado por causa disso. Porque isso só ficou em Portugal, né, Juliano? Na França também. Na França também tem padroado até o século XIX? Até hoje. Até hoje? Bispo é nomeado na França com a aquiescência, assim, hoje é protocolar, mas com a aquiescência do presidente da França. Então, assim, a sobrevivência desses mecanismos de construção da nossa sociedade como uma sociedade profundamente cristã, de um cristianismo conservador muito extenso. Isso está na nossa alma, isso está na essência do que nós somos. Ninguém refaz a história com 2 petelecos. Isso é um outro processo. Nós estamos muito longe do fim, vai dizer alguma coisa. Fala, Sérgio. Liga o microfone, Sérgio, na sua frente. Só aprendendo com o coronel João Alberto. Mas eu por acaso estou fazendo a leitura do Zé de Alencar, biografia de Zé de Alencar de Lira Neto, e é justamente nessa época, né? Zé de Alencar, o pai dele, que era senador da República e padre com 8 filhos, com várias mulheres, vivenciou exatamente esse poder da igreja, não só poder financeiro, poder político. E isso tem rebatimento em todo aqui no Espírito Santo, não poderia ser diferente. Mas, assim, minimamente agradecendo mais essa aula. Fala. Paulo Andion. Tá bom, Paulo. Professor, é o seguinte, nós estamos aqui numa casa legislativa, conversando sobre as antiguidades e as modernidades, né? Então, a minha visão que eu tenho dessa palestra é uma visão, eu procuro os termos mais antropológicos em relação às políticas futuras. Tá? Que eu não sei o que tem politicamente, que eu só penso no futuro, só penso no amanhã. Entendeu? Mas eu acho importante essas colocações históricas aqui. Então, o senhor veja, o senhor acha que nós estamos atualmente vivendo um tempo de renascimento em todas essas questões que estão aqui no Brasil? Essas questões religiosas, nós estamos passando por um período de um renascimento da população brasileira? Eu acho que nós estamos vivendo um tempo de muito, não sei se a palavra é conflito, mas é um momento em que tem uma dilaceração muito grande. Se você pensar os agentes da submissão histórica, da sociedade hierarquizada, né? Nós falamos aqui indígenas, negros, nós podemos pensar mulheres, todos esses agentes, eles começaram a se expressar politicamente mais no século XX. A gente pegar a sociedade americana, onde é mais fácil ver isso, quando é que começa o Black Power?
Começa nos anos 60, anos 70. Como é que começa o movimento hippie? Anos 60, anos 70. Como é que começa o movimento de liberação das mulheres, né? O Maio de 68 na França, enfim, todos esses movimentos que são muito da juventude, que são um movimento muito dos setores até então submetidos à sociedade, eles vêm ganhando densidade política, né? Eles vão se transformando. Quer dizer, hoje, se você for pensar no plano da política, quem faz política de oposição, quem faz política de esquerda, não está na pauta só trabalhista. Não é mais o movimento enraizado no sindicalismo, como foi aqui no Brasil, que fez o Lula 3 vezes presidente da República. Mas este movimento vem criando uma interlocução mais densa com a expressão de outros movimentos, né, de outras... não é mais apenas a luta de capital do trabalho. Esse movimento que é chamado de identitário, porque ele diz respeito a identidades, e não uma identidade no singular, mas identidades no plural. Eu acho que ele é um movimento muito importante. Então, assim, ok, você tem setores da sociedade que querem se expressar e se articular. Nós deixamos de ser uma sociedade tão centralizada, tão focada numa visão de um mundo para ter visões plurais. Mas a reação também é muito forte. Então, assim, eu acho que é uma luta. Nós estamos eu não sei se estamos no renascimento, nós estamos no contexto de uma luta política. Acho que é isso. E essa luta política não é só luta de partido, nem de movimento, é uma luta das pessoas. Acho que isso que é mais importante. O momento identitário é o momento da identidade, é o momento que o camarada diz assim, eu sou assim e quero continuar assim. Eu tenho o direito de ser lá o que os indígenas escolhem os seus direitos, enfim, as pessoas têm que se fazer. É claro que tem exagero dos dois lados, tem teatralização dos dois lados, mas eu acho que a luta é muito importante. Reconhecer a importância da luta é fundamental, porque você pega a Assembleia daqui para frente, ela não vai ser mais só a expressão da disputa capital-trabalho, ela será também a expressão desses movimentos contemporâneos. Então, eu posso imaginar que nós temos aqui um tempo de que é o mesmo tempo que estava na história, naquela luta contra os aristocratas e tal, os movimentos republicanos, não é a mesma luta, a mesma cultura de... É o mesmo fundamento, mas não é a mesma luta, porque as coisas mudaram muito. Lá no século XIX, já no final de 1859, lá no Queimado, resolveram aquilo, enforcaram os 2 rebeldes, né? Jogaram na prisão, como aconteceu lá com a revolta da Chibata. Fala, Sérgio. Como ela se coloca nisso? Pois é. O Sérgio está chamando a atenção do papel da tecnologia, das redes sociais, da expansão do conhecimento. Hoje, a gente faz essas pesquisas qualitativas em épocas eleitorais, você não fala com ninguém que não saiba muito mais. Pega um pescador lá no Marrocos, ele entra, se ele quiser, no site da Biblioteca Nacional em Paris, do Museu do Louvre. Então, assim, essa socialização... Tem um livro do Vargalhosa, chamado, é um livro dele sobre essa... Porque, na época que ele escreveu, uns 20 anos atrás, o negócio da rede social, na roda da internet, só apanhando, né? Por que isso? Mas não é isso, tá só. O poder, é claro que tem muita regulação que tem que ser feita. Nós não podemos viver numa sociedade alimentada por fake news o tempo inteiro. E isso será regulado, faz parte dessa luta aí, né? Então, assim, mas eu acho que o mais forte, o mais denso do mundo contemporâneo é que não dá mais para resolver, assim, ok, que o Putin foi lá e invadiu a Ucrânia, né? Então, é uma solução que não é a solução da qual nós estamos conversando. Aí é a solução pela via mesmo da violência, né?
mas eu acho que a sociedade, né, majoritariamente no mundo que nós vivemos, está dando mais espaço para esses conflitos. Acho que é mais isso, espaço de conflito, o conflito poder se explicitar do que outra coisa. Posso voltar? Desculpa, mas eu quero voltar um pouquinho, que amanhã você já vai entrar no Coronel. Então, na linha do que, assim, tirando uma média aqui, e do que você falou, tem a questão religiosa muito forte, e que se explica o que a gente chega até hoje. Na sua visão, nós temos estudado isso conjuntamente, o que explica o primeiro presidente da Assembleia Provincial ser um sacerdote, os dois outros seguintes também, mas o fenômeno presente do padre João Clímaco, você entende que esse fenômeno se perdeu ou ele hoje aparece de uma outra forma na sociedade? Eu acho que aparece de outra forma, mas ele aparece muito fortemente, né? Eu acho que o maior feito político do ex-presidente Jair Bolsonaro é dar densidade para uma direita que sempre existiu, é dar uniformidade para um pensamento reacionário que sempre existiu, mas ele organiza e articula os evangélicos no espaço de poder. Porque o cristianismo conservador sempre esteve aí. Os cassinos existem no Brasil, hoje existiram porque a Igreja Católica nunca permitiu. O aborto nunca foi legalizado porque a Igreja Católica nunca permitiu. A Igreja Católica perde espaço de poder. A gente chama de bancada evangélica como uma expressão aproximada. É uma bancada do cristianismo conservador. O que cresceu no Brasil como evangélico, eu vou falar um pouquinho a minha visão sobre isso, é um movimento em que as pequenas igrejas tiveram um sentimento de acolhimento às massas que chegavam nas cidades. No Rio, em São Paulo, em Vitória, as pessoas, aqui a reedificação dos cafezais tirou os cristãos, os católicos do campo, trouxe para a região metropolitana sem estrutura de acolhimento. Quem os acolheu foram as igrejas. Esse papel não pode ser esquecido. Enquanto a Igreja Católica, aí é a diferença lá da que organizava a política há 100 anos atrás, ela perdeu esse mecanismo, porque o padre é muito distante. Eu nunca entendi porque que a igreja muda os padres a cada 3 meses. 3 anos, praticamente, das paróquias. Não enraiza. O pastor está lá, ele mora na comunidade, ele atende as pessoas. Quando a pessoa que frequenta a igreja dele bate na mulher em casa, aí vai lá na casa da pessoa saber o que está acontecendo, qual a origem daquele conflito, leva o cara na igreja, dá-lhe uma descompostura pública. Esse mecanismo, e cesta básica, e emprego. Então, assim, as elites intelectuais e a classe média, às vezes desqualifica muito. Fala, sabe que é o gado, porque faz o que o pastor manda. Não é isso. Não é isso. Se a gente não entender com profundidade como se organizou a alma brasileira e como é que ela se expressa no mundo contemporâneo, acho que o catolicismo hoje, as cúpulas católicas, eclesiásticas, elas são mais liberais, mas as paróquias estão fazendo uma flexão mais conservadora. Os padres estão, os movimentos, o texto dos homens, sabe? Eu vejo na minha família esse sentimento. A minha mãe era muito católica, nascida em Castelo, aquele catolicismo enraizado mesmo dos italianos aqui no Espírito Santo. Então, eu fui criado numa família muito católica, com todos aqueles... Meu pai nem tanto, mas minha mãe, assim... Agora, quando eu olho os meus sobrinhos hoje, eu vejo que esta inflexão também ficou muito mais conservadora.
né, com muito mais densidade no conservadorismo, com muito mais narrativa, com muito mais expressão. Por isso eu acho que o mundo do cristianismo ele meio vai que convergir politicamente. Houve um momento em que aí sim os evangélicos... a marcha com Jesus, né, passa para Jesus, que ano passado, no retrasado de 2022, foi feita aqui em Vitória, com o Bolsonaro ainda presidente, com a esposa dele, a Michele, vieram aqui, eu até fui lá assistir. Aquele movimento, sempre existiu isso, desde Fernando Henrique que tem essa marcha. O presidente Jair Bolsonaro foi o primeiro que frequentou todas. Então, isso é reconhecer que há uma alma política que está se construindo ali. E a gente não pode deixar levar isso em conta. Quem não tiver conversas com o cristianismo conservador no Brasil vai se descolar cada vez mais dos processos dessa construção do mundo contemporâneo, dos atores contemporâneos. Eu acho, na minha opinião, não, as estatísticas dizem que os evangélicos serão a maioria no Brasil dentro de 10 anos, e quem não tiver alinhado com este pensamento não tem mais condição de disputar o poder a nível nacional. Acho que não. Eu não estou dizendo assim que tem que ser ali, mas tem que ter compreensão, articulação. Fala. Olha lá, Pasolini. João, Lino, nessa questão que você colocou de acolhimento evangélico em relação à prática católica, não existe aí uma própria estrutura que influencia, porque a Igreja Católica é uma coisa extremamente centralizada e os evangélicos são mais... Com certeza. Então, eu andei lendo um pouco sobre o evangélico quando chegou na eleição de 22, são presidência, governador, né? Eu comecei a perceber assim, quem não entendeu o que se passa... Tem um livro do Juliano Speiler, né, chamado O Povo de Deus. É um antropólogo paulista que muda para Salvador para fazer a tese de doutorado em antropologia. Como ele muda para uma favela, ele começa a ficar impressionado com o movimento das igrejas, como é que aquilo se passa, e depois que ele apresenta a tese de doutorado dele, ele escreve esse livro, O Povo de Deus. Ele tem uma coluna na Folha de São Paulo, acho que às quintas-feiras agora. Então, assim, ele tem um site também sobre esse movimento político evangélico na internet. Mas, enfim, esse antropólogo paulista, ele vive atualmente nos canais de televisão, dando entrevistas, mas ele trabalha isso daí. A tese do Juliano, quem quiser ler vai gostar, mesmo que não concorde, é interessante, ele diz assim, a opção de ser evangélico na periferia é muito estética. O cara, quando sobe o morro, ele abre o livro contando uma batida que um amigo dele sofreu. Ele errou um caminho, saiu da BR, entrou no bairro de periferia e a polícia parou. A polícia parou, ele estava na periferia, inexplicável a presença dele ali, tinha se perdido. O policial se aproximou do carro, o coração dele começou a bater. É igual quem viu o Expresso da Meia-Noite, bum, 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 bum. Aí o policial se aproxima e pede a carteira dele, ele entrega, então tudo acaba bem. Ele fala assim, vocês da classe média não sabem que as pessoas na periferia passam por isso todo dia. Quando a polícia se aproxima, o coração dispara. Então, assim, está vestido como os evangélicos brasileiros, sobretudo os assembleanos mais antigos, herdaram daquelas missões evangélicas batistas do início do século uma forma de se vestir, né? As mulheres você reconhece com facilidade. Tem até um mundo fashion não seria assim, mas um mundo da moda de evangélico, né? Então, assim,
esta é uma proteção. O cara trabalha no supermercado, que o cara do supermercado deu o emprego dele ali, mora ali, todo mundo sabe que ele é gente boa, domingo ele está com a Bíblia de braço do braço. Isso é um passaporte. Então, assim, o Juliano, ele nesse livro, ele nos dá muitas dicas para entender o que se passa profundamente na sociedade. Aí eu acho que é uma transformação deste movimento cristão profundo, né? Porque o cristianismo está presente ali, a fé em Deus está presente ali, e agregado a elementos da sociedade moderna. A prosperidade, que não era uma pauta do cristianismo do século XIX, a prosperidade, sobretudo. Mas algumas pautas morais continuaram iguais, né? A pauta do papel da mulher no lar, claro que as prosperidades da família também esbarra na questão ambiental, que não é bem discutida, enfim, tem um monte de coisas. Mas eu só quero dizer assim, a gente não pode, do ponto de vista da política, ter um olhar simplista. E tem uma coisa, eu fiz um trabalho sobre evangélicos, o Júlio não conhece, tem 2 anos. O Felipe Rigoni era candidato a governador, eu fiz uma assessoria a ele, e a gente construiu um trabalho, a gente entrevistou 50 lideranças evangélicas no Estado, e depois entrevistamos 800 pessoas no survey na região metropolitana. Eu disse lá nesse trabalho, eu gosto de dizer isso assim, não tem mais voto de cajado. Quem quer ganhar voto de evangélico se equivoca enormemente quando quer fazer acordo com o pastor. Não é mais assim. Você tem que entender qual é o espírito que alimenta o povo de Deus, né? O com que narrativa você chega? Porque o político nunca vai chegar no solo sagrado. O evangelho não aceita o político pisando no solo sagrado. Tanto que as reuniões não são feitas no templo, não são feitas você pode usar aquela estrutura e aquela estratégia, evidentemente. Pegamos aqui na Assembleia o atual prefeito de Cariacica, o Carlos Sampaio, teve 5 mandatos ancorados, ele nunca foi pastor mesmo, mas ele estava muito ligado ao evangelho quadrangular. Então, assim, mas como é que ele organizou esses pleitos? Como é que ele é porque ele, como um membro da igreja, ele compartilha sentimentos, né? Ele compartilha ideias, então é um pouco disso, eu acho que nós estamos falando. Deixa ela falar só um pouquinho. Fala. Está lá. É a primeira mulher que pediu a palavra. Boa tarde, meu nome é Edilene. Eu, como parte da Igreja Católica, nós temos várias pastorais na Igreja Católica e eu acredito que a Igreja Católica trabalha discretamente. Ela não faz publicidade do que ela faz. Então, eu, como voluntária da Pastoral da Saúde, nós temos várias farmacinhas nas igrejas, inclusive a Igreja de Santa Rita, aqui da Praia do Canto, é uma das maiores. E como eu faço parte, eu converso muito com as pessoas que frequentam. 90% são evangélicos. Então, eu acredito que pegam um remédio lá. Eu acredito que a nossa igreja é muito discreta, nossa igreja católica. Ela não faz alarde do que ela faz. A minha mãe trabalhou nessa farmácia desde que ela existiu até o falecimento dela. Ela morreu ano passado, mas já estava mais cansada, mas justamente ela ia toda quarta-feira na farmácia, quando o frei Adenildo, né, era o pároco ali da igreja, ela tinha muita relação com essa coisa, desse movimento aí. Mas eu não sabia que quem mas todo lugar no Brasil hoje onde tem a massa empobrecida, a maioria é evangélica. A Igreja Católica perdeu muito essa interlocução com as massas, né? Ela é muito forte no setor de classe média, a igreja é muito forte, eu não estou duvidando dessas articulações todas que se fazem, não, mas assim,
evidentemente que quem é maioria... Eu quero falar um pouquinho sobre isso na quinta-feira, sobre por que o Espírito Santo é o estado mais evangélico do Brasil. O censo sobre o evangélico não saiu ainda, mas o levantamento da Fundação Getúlio Vargas é o estado que tem o maior número de templos per capita do Brasil, é o Espírito Santo. Vitória é a capital mais evangélica do Brasil. Por quê? Tem uma explicação. Isso não caiu do céu, assim. Então, eu quero falar um pouquinho sobre isso, porque isso muda um pouco a textura da política como ela é feita hoje, né? Não é mais aquela política antiga que você conversava com a cúpula eclesiástica. Acabou isso. Isso aí tem a ver com rede social. Aí tem a ver com o nível de informação que as pessoas têm. Você vai conversar em São Pedro hoje com um grupo de pessoas, todo mundo tem posição e informação. Não tem mais esse negócio. E assim, essa polarização que nós passamos recentemente, eu creio que ela desapareça o nome dos polos. As lideranças se fragmentarão. É inevitável. E você querer manter uma liderança muito centrada num poder que veio de longe, pessoas mais velhas, também não dá certo. Então, assim, não tem como. Eu estou vendo aí os movimentos do Bolsonaro no segundo turno, ele está querendo eleger um camarada em Goiânia que é contra o Ronaldo Caiado, para não deixar a candidatura do Ronaldo Caiado crescer. Ele está querendo, em Curitiba, apoia um camarada que é contra o Ratinho, para não deixar o Ratinho crescer. Então, assim, mas isso é do processo. Ele não tem como ser o principal. Isso foi em 2018. Ele não tem como ser o principal liderança da direita no Brasil para sempre. Não é assim que o mundo funciona. Assim, ele teve um papel histórico do ponto de vista da direita. Ok, está feito. Esquece, daqui para frente, este poder de uma só pessoa, né? Então, eu creio que o que virá por aí agora é cada vez mais fragmentado. A polarização existe. Eu acredito que um sujeito que vai votar lá na Serra, no domingo, ele tem uma ideologia, ele vota no Pablo Muribeca ou vota no candidato Vidigal, o Everson, né? Ok, ele tem por trás o sentimento teológico, de esquerda e direita, mas ele vai fazer uma opção concreta. Nos primeiros turnos aqui em Vitória, você tinha o Pasolini, você tinha o Luiz Paulo, você tinha o capitão Assunção, representantes de direitas diferentes, né? Mas representantes, se a candidatura do Luiz Paulo crescesse, teria segundo turno. Se a candidatura, estou falando só da direita, não estou fazendo análise do quadro todo, não. Mas, enfim, então, esta fragmentação é natural, eu acho. E aí, daqui para frente, daqui para a eleição de 2026, da próxima Assembleia, será ainda mais fragmentada. Eu acho que as lideranças regionais vão adquirir uma feição diferente. Não é possível mais, se o presidente da República vem da centro-direita, se é o Tarcísio ou o Ronaldo Caiado, é aquele que tem mais capacidade de conversar com esses setores todos. Política é conversa. Política não é dar ordem. Isso aí foi um momento. Acabou. Acho que... Vamos concluir para a gente amanhã termos mais um pouquinho do seu conhecimento. Agradecer a todos. Amanhã, Regina, onde que a gente vai fazer? Aqui? Aqui no Rui Barbosa, ali no velhinho, olhando para a gente. Tem 3 auditórios aqui, né? São 2 auditórios, 2 plenários. Pessoal, obrigado. Boa tarde, até amanhã.